Quando Deus começar a ficar monotemático, repetitivo, numa única mensagem, numa única frase, numa única palavra, preste atenção. Pare e ouça o que ele tem para falar, porque ele só vai parar quando você parar para ouvir. Ele quer falar com você. Eu digo isso porque na quinta-feira, anteontem, Deus começou a repetir uma única mensagem, uma única frase. E começou através das minhas unhas, que agora estão assim, mas que quinta-feira eu estava nesse estado. E chegou nesse estado por pura preguiça. E ontem, enquanto eu estava fazendo o almoço, essa frase veio de novo, pontualmente, igual. Mas não só ela, parece que Deus abriu a compota do céu e começou a jorrar, entregar coisas. E aí eu entendi, essa mensagem é para ser compartilhada. Porque tem coisas que Deus me entrega e me corrige que eu sei que é pontual ali para mim, especificamente para mim, e que eu não posso compartilhar. Mas tem coisas que ele corrige em mim e eu sei que de alguma forma aquela mensagem não pode parar em mim. E com essa foi assim. E é por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo. E a frase que Deus repetiu foi: não seja uma filha preguiçosa. E isso parece bobo e pequeno, mas não é. Porque a preguiça, ela não é só um sentimento, uma sensação de canseira. Ela é um pecado. Ela está entre os 7 chamados pecados capitais. E eu pesquisando sobre isso, sobre os pecados capitais, eu descobri que essa palavrinha capital, pecado capital, significa pecado cabeça. Tem uma palavrinha, vou deixar aqui porque eu não me lembro, que significa cabeça. E significa que esses pecados são pecados que geram outros. Então a preguiça, ela não é só um pecado único, ela é um pecado que gera outros pecados. Pode ver que um preguiçoso, ele não é só preguiçoso, ele é um preguiçoso que é desobediente, que é um monte de coisa, porque um pecado vai gerando outro, vai abrindo as portas para outro. E às vezes a gente está vivendo sob o domínio desse pecado, sem perceber e achando que é só uma canseira por causa da rotina. A rotina nos cansa, sim, mas quando a gente deixa de fazer coisas básicas, coisas que a gente consegue fazer, por exemplo, uma unha que a gente consegue arrumar, isso evidencia que a gente está vivendo sob o domínio desse pecado. E infelizmente a gente normalizou. E porque normalizou, a gente deu espaço, a legalidade, o aval, a liberdade para que ele dominasse. Vamos pegar o exemplo básico das minhas unhas, tá? Eu não vou na manicure faz trocentos anos. Eu acho que eu só fui na manicure uma vez na vida. Porque eu sei fazer as unhas. Eu aprendi com a minha irmã, que ela foi manicure durante muito tempo. Eu aprendi com ela. E desde então eu só faço em casa. E eu tenho o básico para manter a unha arrumada em casa. Eu tenho as ferramentas para isso. E na quinta-feira eu tinha tempo para fazer. Eu tinha tempo para fazer. Então, eu sei fazer, tinha as ferramentas e tinha tempo. Não fiz porque a preguiça estava me dominando. Eu poderia simplesmente ter pegado o algodão, a acetona e tirado o esmalte que estava descascado, e nem isso eu fiz. E muitas vezes a gente está agindo assim em relação ao nosso chamado. A gente sabe fazer, tem as ferramentas que Deus disponibilizou, tem o tempo para fazer, mas não faz porque a carne está tão forte, está dominando, e a gente está sob o governo de um pecado, sob o domínio de um pecado. Um pecado que está gerando outro, porque a preguiça vai gerar a desobediência, e a desobediência vai gerando trocentas outras coisas. E isso não é só sobre o chamado de Deus na nossa vida. Esse chamado de compartilhar a mensagem é sobre metas pessoais também. Porque ontem a mensagem veio, essa frase ressoou logo depois de eu ter pensado em não fazer almoço, em não fazer comida saudável mesmo. Porque eu tenho uma meta pessoal de cuidar da minha saúde, de treinar, de me esforçar para me alimentar saudável, e eu tenho comida em casa, mas a preguiça ia me levar a comer besteira mesmo tendo comida em casa. E aí a frase veio. Então, às vezes, a gente tá assim, cheio de sonhos, cheio de meta pessoal, mas a preguiça não deixa fazer o básico. O básico. Porque não é difícil você se alimentar saudável se você não for preguiçosa. Se você não for preguiçosa, tendo comida saudável em casa, você consegue se alimentar direito. E às vezes você tá assim. Você tem um desejo, você tem um sonho, a meta de se alimentar saudável, de cuidar da sua saúde, mas você é preguiçosa, por isso não consegue. Ou seja, a sua própria preguiça não está deixando você alcançar os seus objetivos. E o buraco vai ficando cada vez mais profundo porque a preguiça também é mãe da comparação. Se você acorda e não faz o básico de se arrumar, você vai se comparar muito mais. Se você for preguiçosa de não se arrumar, de não tomar um banho, de não pentear o cabelo, de não fazer o básico da arrumação, quando você abrir o Instagram, qualquer rede social que seja, você vai olhar para fulana que tá com a unha arrumadinha, com o cabelo arrumadinho, básico, e você vai se comparar, porque você não teve coragem de fazer o básico. Você foi preguiçosa. Lá em Provérbios, no capítulo 13, no verso 4, está escrito: o preguiçoso muito quer e nada alcança. Então não adianta você querer muitas coisas se você não tem a coragem para executá-las. E às vezes essa coragem não vem justamente porque passou do físico para o espiritual. Não é mais uma questão de descanso físico, porque se fosse, você deitaria, descansaria e a coragem viria. Então, quando não vem, é porque é uma área espiritual, uma área que está sendo atacada, dominada e governada pelo pecado. E você não resolve coisas espirituais de forma física. Se é um pecado, não é descanso que vai resolver. Nós estamos falando da preguiça, que é um pecado. E pecado não se resolve com o descanso físico.
A libertação de um pecado vem primeiro pela confissão dele e pelo perdão de Deus sobre esse pecado. Então, se você confessa, se arrepende, ele perdoa o seu pecado. E isso é realmente uma questão espiritual e não apenas física e não apenas natural, porque quando você olha para o texto de Gálatas 5, aquele texto que fala sobre obras da carne e fruto do Espírito, o fruto do Espírito, uma das partes é o domínio próprio. E aí, quando você olha para as obras da carne, tem uma parte que fala que outros pecados semelhantes a esses, quais esses? Bebedeira, descontrole, inveja, todas essas coisas, ele fala outros pecados semelhantes. Então você pode colocar dentro desses pecados semelhantes a preguiça. A preguiça não é um fruto do Espírito. Se não é um fruto do Espírito, é obra da carne. E se é obra da carne, isso fala sobre o governo da natureza pecaminosa sobre a sua vida. E o fruto do Espírito só é produzido pelo Espírito quando ele governa sobre a sua vida. E ele não vai governar onde já existe um governo. Então, se a carne está governando, o Espírito não tem poder para produzir ali. Ele só produz onde ele tem a liberdade de governar. Então, para esse tipo de coisa, a gente precisa fazer esse movimento de reconhecer que é um pecado. Se é um pecado, pedir perdão por ele e deixar que o Espírito Santo faça aquilo que Paulo fala, que é renovar a nossa natureza e produzir o fruto do Espírito. Entende? Então, se é espiritual, trate como espiritual, porque a preguiça não é um sentimento, não é fruto de um cansaço físico, é um pecado. Então, não seja uma filha preguiçosa, não deixe a preguiça acabar com os seus sonhos e com o seu chamado. Trate como espiritual, porque o inimigo ele é bom em mudar o nome das coisas para que ele ganhe espaço e governe ali. Ele só governa onde ele se esconde, e ele não está se escondendo mais aqui. Eu estou escancarando para você. Preguiça é um pecado. Confesse esse pecado e seja liberta em nome de Jesus. Então é isso, essa era a mensagem que eu tinha para entregar. Não vou entregar mais nada além disso, tá? Deixa o Espírito Santo te convencer, deixa ele tocar no seu coração, dá liberdade para ele agir, porque é ele que vai te convencer, não sou eu, tá? Me segue também lá no Instagram, vou deixar aqui tudo certinho, bonitinho. Já lancei o nosso livro, um Devocional Café Sem Açúcar, e eu falo dele lá, tá? Então se você ainda não me segue, acompanha lá. Tá tudo bonitinho, um devocional de 31 dias sobre fé, sobre maturidade, mas tá tudo lá explicadinho, não vou me demorar aqui. E é isso. E se inscreve também aqui no canal, porque ele tá começando agora e vai me ajudar muito, tá bom? Que Deus te abençoe. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo.